Há 20 anos era promulgada a Carta Magna do Brasil, a Constituição. Nosso país vivia um clima de pós-ditadura com uma vontade danada de falar, de mudar, de ter mais direitos garantidos nesse momento histórico. A Constituição é sempre um espelho dos desejos e necessidades dos brasileiros. E dessa vez, mais do que nunca. Depois de uma longa dieta de democracia, 559 constituintes estavam reunidos para ajudar a mudar o país. O país vivia ali um clima emocional muito forte, cheio já de frustrações. Você teve a campanha das diretas, a expectativa do povo de que a emenda seria aprovada. Rejeitada a emenda Dante de Oliveira e ela não vai à apreciação do Senado Federal. E depois da votação das diretas, o povo continuou mobilizado na rua e veio a campanha do Tancredo, que mesmo sendo numa eleição indireta, a campanha dele foi típica de quem estava disputando uma eleição direta. Então, comícios em praças públicas e tal, tudo resultado dessa mobilização. E o Tancredo morre. Com a morte do Tancredo, tornou-se inevitável que você convocasse uma Assembleia Nacional Constituinte, porque a frustração do povo ali já estava assim no ponto de saturamento, e se você desse mais esse golpe na expectativa, no sentimento popular, eu não sei qual seria a reação do povo. Então, você não poderia nunca fazer aquilo um Congresso Constituinte. No momento da morte do Tancredo, que foi uma morte totalmente inesperada, algumas pessoas chegaram a pensar, dizendo, como vai ser? Será que nós teremos condições de convocar uma Constituinte? Eu sentia as instituições tão despreparadas, tão fragilizadas, né? O Poder Executivo era uma sombra. O presidente José Sarney assinou solenemente a emenda do governo que convoca a Assembleia Nacional Constituinte. Por essa emenda, conhecida hoje na sua forma final, as eleições são convocadas para o dia 15 de novembro de 86 e a Constituinte vai ser instalada no dia 1º de fevereiro de 87, com prazo de 1 ano para discutir e votar a nova Constituição. Desde o início da tarde, o povo vai chegando ao Congresso. Muitas bandeiras e faixas para expressar o sentimento de cada um e o desejo de uma Constituinte soberana. Esta família acampou aqui para participar da festa. Chega também um grupo de índios, chefiado pelo cacique Raoni. Outro grupo traz o busto do ex-presidente Tancredo Neves. E ele não podia faltar a essa festa. Em hipótese alguma, e a nossa faixa está dizendo, o pai da Constituinte. No plenário, muitos deputados e senadores ficam em pé, porque não há cadeira para todos. Nas galerias, a falta de espaço é ainda maior. A imprensa luta para conseguir os melhores ângulos, mas o desconforto é superado pelo desejo de todos em acompanhar de perto este momento solene. 2 políticos chegam à Assembleia Constituinte com o peso dos votos. O senador Mário Covas, com quase 8 milhões, e o deputado Luiz Inácio da Silva, o Lula, que estreou hoje com uma nova imagem, de terno e gravata. No Senado, o destaque como orador é o senador Jarbas Passarinho, do PDS do Pará. Depois de 4 anos longe do Congresso, ele volta agora para a Constituinte e já tem um adversário pela frente para os debates. O senador Fernando Henrique Cardoso, do PMDB de São Paulo, e que esta semana foi escolhido líder do partido no Senado. O senador Jarbas Passarinho se destacou no passado como um dos mais brilhantes senadores aqui desta casa, sempre defendendo um ponto de vista que, do meu ângulo, me parecia e me parece conservador. O senador Fernando Henrique há de reconhecer que a minha posição não é conservadora, ela é reformista. Minha posição reformista não é conservadora. Naturalmente, eu estou mais à direita dele do que ele estaria à minha esquerda, isso não há dúvida nenhuma. A verdade é que a Constituinte ela foi convocada ainda sob um forte impacto emocional, e tudo o que aconteceu ali dentro, ao meu ver, foi consequência desse momento. Todo o clima que existe no país acaba influindo na Constituinte, na própria elaboração da Constituição, e acaba produzindo um documento que reflete não apenas o que os constituintes pensam, mas os anseios existentes naquele momento na nação. A emoção ali na feitura daquela carta
em alguns momentos ela predominou sobre a razão, porque com a convocação da Constituinte e o povo, as portas do Congresso se abrindo para o povo, aquilo foi uma espécie de desaguadouro de toda aquela frustração popular. Essas mulheres vieram do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, do Paraná e até do Mato Grosso. Junto com as mulheres de Brasília, elas entregaram ao presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, 2 emendas sobre os direitos da mulher. Todo mundo sentiu necessidade de dar seu pitaco, de participar da Constituinte. Então, você viu coisas fantásticas, movimentos negros, movimentos gay, movimento indígena. Eu quero dizer a vocês o seguinte, as portas do meu gabinete estão abertas. Vocês podem me procurar a hora que quiser. Nenhuma Constituição brasileira até agora proporcionou aos índios os seus direitos e garantias que esta proporciona. Você tinha os lobbies legítimos, naturais ali, um dos quais, o que eu me lembro, assim, um dos mais fortes, mais influentes, era um dos promotores públicos, e graças a isso também, nessa Constituinte, que foi criado o Ministério Público. A Constituição tornou o Ministério Público independente. Ele é, por assim dizer, um quarto poder. Ele não depende nem do Legislativo, nem do Executivo, nem do Judiciário. E ele é o fiscal das leis. Isso permitiu que ele tivesse, como que ele tenha tido e venha tendo, uma atuação impressionante no sentido, primeiro, da responsabilização criminal de agentes públicos, desde os agentes políticos até os funcionários mais modestos. De outro lado, a defesa do patrimônio público. O meio ambiente. Tudo isso só é possível porque a Constituição deu ao Ministério Público essa independência. E era como se a Constituinte fosse assim, a solução para todos os males do Brasil. Todo mundo queria resolver o problema do Brasil dentro da Constituinte. Existem 3 dívidas que precisam ser resgatadas perante a nação. A primeira é a Constituinte. A segunda é a Constituinte. A terceira é a Constituinte. O país está representado por 559 homens e mulheres. São os constituintes que vieram de todos os estados para se juntar no Congresso. Aqui eles circulam à vontade. De repente, existem numa mesma roda inimigos políticos ou rivais de campanha. Nós estamos hoje vivendo já um ambiente diferente. O ambiente eleitoral é um ambiente muito mais quente. Hoje a disputa é em torno de ideias. E uma das coisas mais interessantes é que eu vi que todos esqueceram as mães em casa. De forma que nos tratamos com urbanidade, todos. E isso é muito importante. No parlamento, a convivência democrática exige uma convivência civilizada, sem esquecer os princípios, a ideologia e as posições políticas. Mas ali era uma coisa assim de acerto de contas, no bom sentido, todo mundo queria participar e tal. E aí, claro, tinha que surgir uma reação da classe conservadora. Então, tinha virado uma festa, alguém chegou e falou assim, olha, vamos parar com isso, vamos ordenar, e surgiu o Centrão. Então, a partir do surgimento do Centrão, travou-se realmente uma luta política, uma luta ideológica dentro do Congresso Constituinte. Não foi por falta de conversa que o acordo não saiu. O dia foi de negociações. Representantes do chamado Centrão, o grupo que quer mudar o regimento da Constituinte, passaram boa parte da manhã em reunião com o deputado Ulisses Guimarães. Mas as diferenças eram grandes, ninguém cedeu e a decisão agora será no voto em plenário. Ali, os parlamentares que representavam esse pensamento conservador da sociedade brasileira, eles começaram a se reunir dizendo, olha, a coisa está muito pulverizada aqui, se deixar, eles implantam um regime socialista aqui. Então foi uma reação dos conservadores aos avanços que os movimentos populares estavam conseguindo junto aos chamados parlamentares progressistas. Eu não sei porque todo esse susto, toda essa preocupação com o centro.
o Centrão deseja o bem do Brasil, tanto quanto o doutor Bernardo Cabral. Não há aqui nenhuma disputa. O Cabral disse uma coisa correta: nenhuma facção vai impor ao país a sua vontade. É isso mesmo, ele tem toda a razão. A primeira reação que surge é em relação à reforma agrária. Os trabalhadores rurais chegaram hoje a Brasília. Vieram dos 4 cantos do país para uma temporada de 3 dias de manifestações na capital da República. O plano deles é pressionar a Constituinte, mostrar a deputados e senadores que a reforma agrária é a única esperança para milhares de brasileiros que hoje não têm terras para plantar. Se não tem reforma agrária, o Brasil perde também. Mas tudo indica que os trabalhadores rurais vão esperar muito para ver a reforma agrária votada aqui no plenário da Constituinte. Não tem como negociar propriedade produtiva não serem susceptível de desapropriação. Esse é o termo que nós, produtores rurais, aceitamos. Fora isso, não tem acordo. E é nesse clima tenso de divergências profundas que o relator da Constituinte, deputado Bernardo Cabral, começa a trabalhar também a sua proposta. Ele terá de apresentar até amanhã à noite uma emenda conciliando ou não a posição dos dois grupos. E se não houver entendimento, a reforma agrária ficaria fora da nova Constituição? Seria uma reprovação para os constituintes, uma vez que nós tratamos da política urbana e não é possível que nada se tocasse no texto constitucional sobre reforma agrária. O Centrão consegue reabrir o período de emendas e joga a pá de cal sobre a Aliança Democrática. As divisões já não ocorrem por partidos, mas por temas discutidos. O presidente Ulisses fica no meio da disputa sem se meter, para preservar sua autoridade fundamental na condução dos trabalhos. O Fernando Henrique dizia uma coisa dele, dizendo que o silêncio do Dr. Ulisses era mais pesado do que a pata do elefante. O assunto que mais empolgou os constituintes não foi um assunto de futuro, mas um assunto do presente, o mandato do presidente Sarney. Durante quase 1 ano e meio, esse foi o assunto principal, que só parou de ser discutido depois de junho. Na decisão do mandato, estavam presentes todos os 559 constituintes. Quando eu falo de se travar uma luta política ali dentro, foi na questão do mandato do presidente Sarney, que na verdade foi eleito com 6 anos. Ele sabia que ele não ia cumprir esses 6 anos, então ele fez uma negociação esperta com o Congresso, de perder 1 ano de mandato apenas e ficar as coisas como estavam. Na votação da emenda Matheus Jensen, que fixou em 5 anos o mandato do atual presidente, a mobilização do governo é decisiva. O presidente Sarney considerará que aquele constituinte na comissão de sistematização que votar contra esse mandato de 5 anos, considerará que é uma posição de hostilidade a ele, presidente Sarney. E eu diria mais do que isso: o presidente Sarney considerará que aquele constituinte que votar contra o mandato de 5 anos está fazendo, na realidade, adotando e tomando uma iniciativa de rompimento com ele, presidente Sarney. Era uma briga, uma polarização do Ulisses com o Sarney. O Sarney sempre dizendo que a Constituição que estava sendo feita ia tornar o país ingovernável, e o Ulisses respondia que ingovernável era o governo do Sarney. Os brasileiros receiam que a Constituição torne o país ingovernável. A Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da governabilidade. A governabilidade está no social. A fome, a miséria, a ignorância, a doença inassistida são ingovernáveis. Um constituinte de 46, o senador Afonso Arinos, 82 anos, é decisivo na aprovação do voto aos 16 anos, mas não consegue aprovar o parlamentarismo. No final da Constituinte, chamavam Constituição Nova, ou o projeto de Constituição que ia ser aprovado em outubro, chamava-se numa espécie de monstrengo, porque dizia que ele tinha a cabeça presidencialista e o corpo parlamentarista. Mas o que é importante nela, a meu ver, é isso. Ela é uma Constituição libertária. E, de outro lado, ela tem um carinho, uma preocupação muito grande com os direitos sociais. Ela dedicou aos direitos sociais todo um capítulo. Ela separou direitos individuais, que são tradicionais em todas as constituições democráticas,
e liberais. E criou um conjunto, um sistema de normas relativas à ordem social. E ali, a meu ver, a mais importante de todas é a liberdade sindical. Na medida em que ficou assegurado o direito de greve, e o artigo que trata da questão de greve é um artigo que está bastante adequado àquilo que eram as aspirações do movimento sindical, eu acredito que o movimento sindical vai ter melhores condições de sentar na mesa de negociação com o empresário. Eu acho que vai aprimorar a possibilidade da negociação coletiva. Os constituintes, relaxados, se comportavam como alunos no último dia de aula. Alguns demonstravam ansiedade, outros cansaço. E como acontece nos últimos dias de aula, o clima era de confraternização. As divergências políticas ficaram de lado. O importante era lembrar os bons momentos da Constituinte e, se possível, registrá-los numa foto. Alguns constituintes chegaram a se comportar como alunos travessos, improvisando uma guerra particular de bolinhas e aviõezinhos de papel. Resultado, foram chamados à atenção mais de uma vez pelo deputado Ulisses Guimarães. Era o professor preocupado até a última hora em preservar a imagem da escola, a imagem da Constituinte. O presidente da Constituinte chamou a votação do último destaque a 1h30 da madrugada. No microfone de apartes, os constituintes ainda disputavam o direito à última palavra e contavam, apesar da hora, com a tolerância e o bom humor do deputado Ulisses Guimarães. Aproveitando os últimos minutos. Finalmente, o discurso emocionado do presidente da Constituinte. Ele disse que a nova Constituição vai consolidar a democracia no Brasil. Nós nos vamos. A Constituição fica para ficar, pois com ela ficará a democracia, a liberdade, a pátria como a casa de todos, com todos e para todos. E a sessão terminou em clima de festa cívica em plena madrugada. Entre os amigos do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desses soles, mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Foram quase 20 meses de trabalho, primeiro nas subcomissões, depois comissões e finalmente aqui no plenário da Constituinte. Neste período, o texto do projeto da nova Constituição melhorou muito, como se tivesse passado por um processo de lapidação. A comparação entre o primeiro e o último projeto aprovado hoje mostra essa diferença. O primeiro, aprovado ainda na fase das subcomissões, tinha mais de 500 artigos e um texto muito desigual, sem unidade. A versão final, já revisada, ficou com 245 artigos na parte permanente e outros 70 nas chamadas disposições transitórias. Total, 315 artigos. Aqui termina o trabalho dos constituintes e começa o trabalho dos deputados e senadores. É que muitos artigos e parágrafos deste projeto precisam ser regulamentados através de leis que vão ser aprovadas pelo Congresso a partir do dia 5 de outubro. Na ordem política, ela realmente foi liberal. Na ordem social, igualmente. Igualmente. Isso não fez nenhum mal ao país. Só fez bem ao Brasil. O que ela fez foi romper o velho medo que o Brasil sempre teve da liberdade. Nós sempre construímos o Estado a partir da autoridade, nunca da liberdade. O Estado tem que ser construído a partir da liberdade. Um livro com 559 autores tinha que ter uma festa de lançamento concorrida. Lá estavam o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, o relator Bernardo Cabral e os líderes de quase todos os partidos. Chegamos trazendo um texto que, sem dúvida nenhuma, significará progresso, desenvolvimento, melhoria de condições sociais para o Brasil. O Brasil vai melhorar com a futura Constituição. De todas as festas de autógrafos, esta será seguramente a mais longa. Começou hoje e só deve terminar daqui a uma semana, na próxima sexta-feira. Até lá, os autores desta grande polêmica obra, Nova Constituição, terão registrado aqui um total de 5.590 assinaturas. Aparecia de tudo que existia na sociedade brasileira e que estava ali, de certa forma, adormecido pelos efeitos da ditadura, pela camisa de força do sistema partidário. Então, chegou na Constituinte e foi uma catarse. E essa catarse resultou na carta que está aí. 5 de outubro de 1988.
Esse dia vai ficar marcado na história do Brasil como o dia em que o país saiu de 20 anos de incertezas políticas para uma era de esperança. Um novo tempo para um país que ganha hoje a Constituição da Primavera. É a 8ª Constituição no Brasil e é também a mais avançada na área social e dos direitos do cidadão. Ela protege mais o trabalhador, aumenta a arrecadação dos estados e municípios, dá mais poderes ao legislativo e iguais direitos entre homens e mulheres, entre outras coisas. E é para coroar um trabalho de 20 meses dos constituintes que se preparou esta festa. Ele se trancou em casa, se fechou para escrever o discurso que era o discurso mais importante da vida dele. Minhas senhoras e meus senhores, 2 de fevereiro de 1987, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. Quando ele fala essa frase famosa dele de que tenho ódio à ditadura, ódio e nojo, ele não fala simples, ele fala assim, tenho ódio à ditadura. Temos ódio à ditadura. Aí faz uma pausa e fala assim, ódio e nojo. Ódio e nojo. Se você prestar atenção bem nesse discurso, você vai ver que, impedido de fazer muitos gestos que ele gostaria de fazer, porque não estava ali no palanque, mas na sessão mais solene da República, ele usa a entonação para transmitir o recado. Então, ele vai falando, papapá, tal, aí de repente ele fala assim, a sociedade foi Rubem Paiva. A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. Pega o Congresso de surpresa, aí todo mundo naquela euforia, você vê o delírio. Termino com as palavras com que eu comecei esta fala. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude